Tudo bem, pessoal? Hoje um vídeo um pouquinho diferente, algo que há algum tempo eu gostaria de ter feito, que é comentar questões de prova. Pro público geral, que já está acostumado a me acompanhar nas redes sociais, no YouTube, pode ser que o conteúdo seja um pouco complexo, mas eu vou tentar explicar da melhor maneira possível, tá? Quem pode aproveitar mais esse tipo de conteúdo são profissionais da saúde, ou alunos da área da saúde, né, de medicina especialmente, ou médicos residentes que tenham interesse em endocrinologia. Então eu separei uma questãozinha da prova de título de especialista em endocrinologia e metabologia do ano de 2019. A questão, então: o hipotireoidismo tem como tratamento de escolha a reposição hormonal com levotiroxina, que é o hormônio da tireoide. Várias situações clínicas podem comprometer a absorção e ou alterar o metabolismo da droga, reduzindo seu nível circulante e dificultando o controle da doença e a necessidade de aumento da dose de reposição. Em qual das alternativas a seguir encontramos situação em que não se precisa aumentar a dose da levotiroxina? Então é uma questão sobre tratamento do hipotireoidismo. Sempre que a gente se propõe a estudar um assunto, é importante delimitar o tema, né? Então dá para identificar bem que é sobre tratamento de hipotireoidismo. Então quem está estudando para uma prova de título de especialista, para um concurso, pega um guideline de hipotireoidismo, vai no UpToDate, na parte de tratamento, para estudar e achar a resposta dessa questão, tá? Então, primeiro a letra A, lembrando ali então a questão pergunta em qual situação não se precisa aumentar a dose da levotiroxina. Na letra A, então, uso de inibidor de bomba de prótons, que são omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, né, medicamentos que costumam ser usados para tratar a doença do refluxo gastroesofágico, úlcera péptica, tá? Gastrite por H. pylori positiva ou uso de antiácidos. Então, assim, pessoal, para que o hormônio da tireoide seja adequadamente absorvido, é importante que exista o ambiente ácido. Então, com medicamentos que diminuam a acidez gástrica ou doenças em que a acidez gástrica esteja diminuída, podem comprometer a absorção do medicamento. Então, a letra A, né, é uma situação em que se costuma haver necessidade de aumento da dose. Comentário com relação ao inibidor de bomba de prótons e aos antiácidos. Quando se ingere o hormônio da tireoide junto com esse tipo de substância, também tem um efeito de adsorção, que a gente diz, né? O medicamento, a substância, acaba se ligando diretamente ao hormônio da tireoide, dificultando ainda mais a absorção, independente do pH do estômago. A segunda ali, menopausa, uso de anticoncepcional transdérmico ou uso de corticoides, tá? Então, assim, ó, na menopausa, menopausa não é um período, né? É um nome que a gente dá à última menstruação, tá? No período do climatério, quando começa a ocorrer a diminuição do estrogênio, o hormônio feminino, é uma situação que a gente sabe que o estrogênio ele é responsável pela produção da TBG, a proteína transportadora do hormônio da tireoide. Então, nessa condição de climatério, tá, pode haver necessidade não de aumento na dose, né, mas de redução. Não é uma coisa que é comum de acontecer, tá, bem pouco frequente, mas do ponto de vista fisiológico poderia. Então não é uma situação em que há necessidade de aumentar a dose do hormônio por si só a data da última menstruação. Uso do anticoncepcional transdérmico, como eu estava explicando, né, o estrogênio, ele tem o efeito de aumentar os níveis de TBG, que é a proteína transportadora do hormônio tireoidiano.
No caso do anticoncepcional via oral, como tem passagem hepática, o aumento da TBG acaba sendo bem importante, né? Então, nesse tipo de situação em que uma paciente vem tratando o hipotireoidismo e começa a usar o anticoncepcional via oral, costuma haver necessidade de aumento na dose do hormônio da tireoide para, de certa forma, completar, entre aspas, ali o espaço na nova TBG que foi produzida. Tá? No anticoncepcional transdérmico, isso não costuma acontecer. Já o uso dos corticoides, qual o efeito do corticoide na TBG, principalmente? Então, o corticoide tem efeito de reduzir a TBG, diferente do anticoncepcional oral, e também tem efeito direto na redução do TSH, e um outro efeito do corticoide, que inclusive se usa para tratar crise tireotóxica, é a diminuição da conversão de T4 em T3. Nesse efeito total, aí, o uso crônico de corticoide poderia explicar uma redução na dose do hormônio da tireoide, não um aumento. Então, a letra B é a resposta correta, né? Porque na menopausa e o uso do anticoncepcional transdérmico não costuma haver necessidade de aumento na dose, e o uso de corticoide pode haver necessidade de redução da dose do hormônio da tireoide. Com relação ao consumo de soja, mamão e café junto com a medicação, na bula do medicamento está descrito ali, né, que você precisa usar o hormônio da tireoide respeitando um período de jejum, tá? Esse jejum tem que ser de pelo menos umas 3 horas, então a gente costuma orientar o paciente a tomar de manhã ao acordar pelo menos 30 minutos antes das refeições. Qualquer alimento que seja ingerido junto pode prejudicar a absorção, inclusive o café preto, né? O café tem estudos mostrando que ele pode reduzir a absorção do hormônio da tireoide em cerca de 30%. E a letra D, né, tem ali o uso de ciprofloxacino, antidepressivos tricíclicos e sulfato ferroso. O ciprofloxacino e o sulfato ferroso, quando são ingeridos próximos à tomada do hormônio da tireoide, eles têm efeito parecido com o uso dos antiácidos lá, como eu comentei. Eles não interferem no pH, mas podem diminuir a absorção, né, por ligação direta ao hormônio da tireoide. Já os antidepressivos tricíclicos têm diversos mecanismos que podem diminuir os níveis séricos do hormônio da tireoide, tá? Um deles é um efeito de sequestro do iodo, o outro é um efeito na peroxidase tireoidiana, então dificultando a organificação do iodo por parte da tireoide. Então, além de diminuir a disponibilidade de iodo, ele dificulta que a tireoide consiga utilizar o iodo para produzir mais hormônio. E também tem um efeito central no TRH, que é e no TSH, né? Então ele age tanto no hipotálamo quanto na hipófise, diminuindo a secreção dos hormônios que estimulam a tireoide a produzir o hormônio, tá? Então, voltando ali, né, a questão, né, que pede em qual das alternativas encontramos uma situação em que não se precisa aumentar a dose da levotiroxina, a resposta é a letra B, porque tanto na A como na C, como na D, como a gente pode ver, né, são situações em que, ou por problema de absorção, ou por efeito direto do medicamento, pode haver necessidade de se aumentar a dose do hormônio. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo diferente. Quem está estudando, quem é estudante de medicina, quem é médico residente, quiser que eu discuta alguma questão específica, pode enviar o link da questão, né, que eu discuto aqui. Esse é um vídeo meio piloto, então foi bem resumidinho. Os próximos eu prometo fazer no formato de aulinha, tá? Hoje esse vídeo é meio teste, estou aprendendo a usar o Loom, que é o programinha que a gente usa para gravar a tela do computador e aparece essa minha fotinha aqui junto, tá? Um abraço e até a próxima.